E Grande aí, camarada. D'Angelo, E aí? tudo bom? Graças a Deus, como é que estão todos aí em Consegui casa? entrar aqui. Tudo bem, consegui domar as crianças ali, botei todo mundo no quarto agora, É isso, trancado. Essa que é a é parte isso. complicada, né, cara? Exato, tá pensando que é mole? Muito bom. Doutor Marcel Ô, D'Angelo, Gagliano, D'Angelo, diga. só antes de começar, eu acho que tá batendo algum vento no seu microfone, porque tá fazendo um barulho de ar grande aqui. Vê se melhorou Provavelmente é agora. agora tá meio melhor. Isso, É parou. porque estava batendo o vento É. mesmo, Verão, Rio de Janeiro, e não é? vento. Eu liguei, que eu vim, eu acabei um pouquinho mais tarde de atender o paciente, eu vim correndo para cá, liguei o ar-condicionado, ainda estou na agitação, liguei um ventinho aqui para poder ajudar um pouco nesse calor, mas vou desligar agora que já está. Eu fiquei com receio de não dar tempo aqui. Maravilha, obrigado, Marcel. Doutor Marcel Gagliano, ele é fisioterapeuta diplomado no método Mackenzie, o famoso MDT. Ele é membro da Câmara Técnica de Fisioterapia Traumato-Ortopédica do CREFITO 2, parceiro de Câmara Técnica, inclusive. Membro do Comitê de Síndrome Dolorosa Complexa Regional da Sociedade Brasileira do Estudo da Dor. O currículo do Marcel é vasto, o Marcel tem uma formação bem ampla, é um cara que consegue articular bem essas técnicas, consegue colocar tudo no lugar e não é fácil fazer isso, tem que ser diferenciado como ele é. Marcel, obrigado pelo aceite. Você vê, eu sei da dificuldade que é a gente ficar, mesmo que seja uma horinha, principalmente nesse horário, eu sei a dificuldade que é, camarada. Obrigado pelo aceite, viu? De verdade. Não, foi um prazer, Dani. Prazer estar aqui sempre. Parabéns pela iniciativa. Essas discussões na área musculoesquelética são muito importantes, né, para a gente aprofundar algumas questões, principalmente na fisioterapia, que a gente tem muito pouco, né? Então, parabéns pela iniciativa. É um prazer estar aqui. Maravilha, obrigado. Vamos lá, vamos à primeira pergunta, assim, direta e reta, porque certamente a gente fala de cirurgia mal sucedida. Bom, como eu falei no início, isso pode acontecer para qualquer cirurgia, mas essa IASP já traz algo específico. A pergunta direta e reta, Marcel, o que é Failed Back Surgery Pain Syndrome? Então, o feedback, né, que é para os íntimos, chama mais rápido feedback, ela, como você falou, já está definida na IASP, né? Já é uma característica. Qualquer cirurgia, ela pode ter uma proporção de falha, né? De falha do resultado. Nas cirurgias de coluna, os números são bem expressivos. Não é nem a principal, mas os números são bem expressivos. Mas o principal fator é que a dor lombar, em geral, ela causa muita disfunção, né? Que a doença osteomuscular que mais causa disfunção. Então, os impactos são bem importantes das falhas cirúrgicas de cirurgias da coluna. Eu até separei aqui a definição, em tradução livre, claro, né, da IASP, seria a dor lombar de origem desconhecida, que permaneceu apesar de ou apareceu após intervenção cirúrgica para dor na coluna de mesma topografia. Então, aqui tem várias coisas importantes em relação ao que é essa síndrome e o que a gente espera de diagnóstico, enfim, como a síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, né? Mas o que tem de importante? Primeiro, é uma dor lombar de origem desconhecida. Já está na definição. Se é de origem desconhecida, aqui não entram as complicações cirúrgicas, por exemplo. Isso é bem importante, porque diferencia bem de para onde você vai, no seu raciocínio, para qual tipo de abordagem você deve fazer. Por que eu falo isso? Como já peguei muito paciente pós-cirúrgico, sem cirurgia e pós-cirúrgico imediato, e muitos pacientes que eu atendia acabaram indo para a cirurgia e me conheciam antes. Eu já peguei mais de uma vez o paciente vir em mim antes de passar na revisão com o cirurgião, porque continuaram ou iniciaram uma dor nova no pós-cirúrgico e ficaram meio que, entre aspas, com ranço, sabe? Que, não vou voltar no médico porque eu operei e não adiantou de nada. E isso, para isso, é completamente, assim, não aceitável. A gente não pode, como fisioterapeuta, aceitar um paciente vindo de um pós-cirúrgico com uma falha cirúrgica, com uma dor pós-operatória importante, porque existem complicações cirúrgicas que a gente não tem nenhuma capacidade de saber que aconteceram, né? Eu convivi muito com ortopedista no HFAG,
você convive diariamente, a gente trocando conversa, eles falam que às vezes eles abrem pensando que é uma coisa e aí encontram outra coisa completamente diferente, alterações anatômicas, dificuldade de fixação de síntese, enfim. Verdade. E eles acham que. E às vezes acontece, inclusive, intercorrências, que pode acontecer, inerente de qualquer ato, né? Inclusive nossos. Então, às vezes, aconteceu alguma intercorrência mesmo durante o ato, e isso pode causar uma complicação pós-operatória, a gente simplesmente não sabe. Então, como primeira coisa, a definição que traz de importante aqui a gente não está falando de doenças graves. Então, é uma cirurgia que foi para tratar dor. Então, por exemplo, paciente que tinha uma mielopatia, aqui a definição da IAF é mais para dor lombar, mas a gente sempre extrapola para cervical e para a coluna como um todo, né? Um paciente com uma mielopatia espondilótica, por exemplo, então com uma cirurgia de corpectomia por causa de um implante secundário, por causa de um câncer secundário, uma fratura patológica, e fez uma artrodese longa, esses casos não entrariam na field back, tá? Isso é outra coisa importante também. Então, seriam casos de tratamentos para dor lombar, certo? E aí, outra definição que eu acho, outro termo que eu acho importante, diz bastante, é que apareceu após ou que permaneceu desde antes da cirurgia após. Isso são coisas que também mudam completamente o raciocínio clínico e a forma que você vai manejar e pensar esse doente. Mas se a gente está falando de dor, a gente tem que pensar na dor lombar como o seu contínuo como o seu natural Então, por algum motivo, o paciente nesse meio do caminho, ele não tinha uma lesão neurológica importante, porque senão ele não entraria na classificação de feedback. Ele era paciente de dor lombar, ou com dor na perna, ou sem dor na perna, e que optou por fazer uma cirurgia. E a cirurgia, assim como a fisioterapia, assim como a medicação, assim como a infiltração, é uma opção de tratamento. Assim como o remédio falha, a cirurgia pode falhar, a fisioterapia pode não dar efeito, é normal, é natural isso. Então, a gente tem que pensar no feedback, não na dor atual, mas no seu contínuo. A gente tem que pensar em tudo que passou desde então, na vida pregressa, na história patológica pregressa, como ele chegou, por que ele chegou a essa conclusão, junto com o médico dele, de entrar num procedimento cirúrgico, e o que aconteceu logo após, e aconteceu numa cronologia próxima. Então, esse timeline, essa evolução no tempo, do que foi a motivação, o que aconteceu logo após algumas semanas depois da cirurgia, isso daí é vital para você encaixar dentro do quebra-cabeça que é a experiência de dor lombar, que é a coisa mais fantástica do mundo, porque é uma experiência multifatorial e muito interessante de você analisar do ponto de vista clínico, porque envolve várias variáveis diferentes. E aí que entra mais a questão das incertezas, né? Eu acho que a parte mais legal e mais desafiadora de você trabalhar com saúde musculoesquelética, principalmente, né, mais dos últimos anos para cá, que a gente conseguiu ter um entendimento de sistema de dor maior, é essa incerteza constante. Se a pessoa está muito confortável, eu sempre falo isso em aula, se a pessoa está muito confortável na sua cadeira lá como fisioterapeuta ou como médico, tratando dor musculoesquelética, e achando que está dominando é porque está errando pra caramba. Tem coisa errada, é verdade. Você não tem como você dominar. Você, quando fica um dia inteiro no consultório vendo gente com dor, você fica com dúvida o tempo inteiro. E essa dúvida não está errada, essa dúvida está certa, porque a gente não tem certeza de nada. Então, a gente está lidando com probabilidades, né? Bom, então, só para não passar muito da definição do que é o feedback, então seria, resumindo, ficam de fora as questões estruturais, cirurgias por questões estruturais relevantes, é um tratamento de dor, mais um tratamento de dor, e que por algum motivo falhou, ou porque produziu uma dor diferente, ou porque não melhorou uma dor antiga que foi a causa dessa cirurgia. Perfeito. Então eu tirei da jogada uma falha na síntese, uma soltura de síntese, e estou considerando, por exemplo, da cirurgia não ter resolvido efetivamente, não ter ido na causa do problema, correto? Isso, ou não ter ido na causa do problema, ou a cirurgia ter causado alguma complicação que gerou uma lesão secundária, que pode acontecer. Por exemplo clássico, que eu já peguei mais de uma vez, é na hora de fazer a sutura do disco, ou a sutura da síntese interna, ou a sutura mesmo do tecido mole, passar perto do nervo e cutucar o nervo. Inclusive, já ouvi esse termo do neurocirurgião falando que é comum acontecer, porque tudo é muito perto. Isso pode gerar uma dor neuropática pós-cirúrgica. Isso, como eu falei, a gente não pode
não ter contato com o médico assistente, o médico com o cirurgião que fez a cirurgia no pós-cirúrgico imediato, porque pode ser alguma coisa que aconteceu no ato cirúrgico. Isso faz muita diferença. E ó, para tratar, ó, meu amigo. Exatamente. Isso que você está falando para a gente, Marcel, já é o raciocínio clínico, né, nesses casos de dor após a cirurgia. Mas você quer desenvolver mais essa questão do raciocínio após a cirurgia? Como é que seria então, o raciocínio clínico? Assim, o raciocínio clínico ele é uma entidade, né? Assim, eu sou suspeito de falar de raciocínio clínico, isso para mim é minha vida, é a coisa que eu mais gosto de estudar, mais gosto de ler, eu acho fantástico esse processo. Quando eu ouvi raciocínio clínico, esse termo a primeira vez na minha vida, eu lembro da minha sensação de, caraca, que coisa legal isso, né? Aliás, há muito tempo você lembra de umas discussões que a gente fazia no WhatsApp, a gente criou um fluxograma, pô, era bacana, sim. cara. Eu lembro até onde eu estava. Eu lembro de estar fazendo revisão do Mackenzie, cheguei a discutir contigo em BH, na hora do almoço, durante a revisão lá do Mackenzie, cara. Era bem legal. Bem legal. Pois é, assim, o Mackenzie, assim, o mais legal que tem justamente é por ser uma metodologia de raciocínio, né? Um sistema de raciocínio, então que você consegue encaixar várias outras peças dentro de uma base. Mas então, o raciocínio clínico ele é uma entidade, ele é um ser vivo. Então ele não é o raciocínio clínico disso, o raciocínio clínico daquilo. O raciocínio clínico é uma entidade. Então a gente tem aí diversos autores, né? Mark Jones talvez seja o que mais falou sobre isso aí na história, e os nossos fisioterapeutas aí, o Mayton falava muito bem, o próprio Mackenzie, o Butler. Então você pega os livros dele, tem capítulos de raciocínio clínico, são fantásticos, todo mundo tem que ler mais de uma vez, eu já li 300 vezes esses capítulos, só da parte de raciocínio clínico, às vezes não tem nada a ver com o livro em si, sabe? É só explicando como é que é. Eu gosto de separar em 3 grandes pilares o raciocínio clínico. Então, o conhecimento teórico, é um pilar grande, a organização cognitiva e a geração de hipóteses. Essa é a base de todo o raciocínio clínico. Então, o Mark Jones coloca como a geração de hipótese como o principal pilar do raciocínio clínico, porque sem uma hipótese de qualidade, você não vai ter uma avaliação de qualidade. Eu concordo discordando, porque eu acho que para você ter hipóteses de qualidade, você precisa ter um conhecimento teórico de qualidade. Porque não adianta eu procurar banana e querer achar tomate. Se eu procurar banana, eu vou achar banana. Então, se eu tenho no meu conhecimento teórico, na minha consciência, no meu cognitivo, como terapeuta, como médico, que a dor do meu paciente é gerada por essa causa, esse motivo, eu não vou achar um motivo que eu não tenho como conhecimento, que eu desconheço. Então, em toda a discussão de raciocínio clínico, eu falo para as pessoas, para mim, para a construção de um bom avaliador em relação à dor musculoesquelética, você tem que buscar muita literatura fisiológica, neurofisiológica. Eu acho que isso é mais importante tanto que clinical trial, head-to-head, porque já está no final. Já está no tratamento, a gente gosta muito de falar de tratamento, mas isso já é o final da linha, né? Para você chegar até ali, você precisa ter uma base teórica importante. Então, eu adoro ler artigo neurofisiológico de detalhes da dor. Isso me expande a mente bastante. Eu aconselho todo mundo a buscar esse perfil de pesquisa, que são pesquisas mais que dá o panorama geral de alguma condição, sabe? Então, eu acho isso bem interessante, sabendo sempre pesar. Explica os porquês, né, Marcel? Acho que é muito Explica os porquês, é isso. Né? E tudo que você vai pesquisar tem. Então, você vai passar miofacial, vai ter lá o teórico disso. Aí você vai ter o teórico da linha A, da linha B. Você pega os dois e analisa, né, o que é o bom de cada área. Então, quando a gente fala, então, de pós-cirúrgico, o processo de raciocínio clínico que mais vai mudar são opções de diagnósticos diferentes, né? Porque você, quando está falando de uma cirurgia, ou saiu alguma coisa ou entrou alguma coisa. Né? Acho que essas são as 2 grandes diferenças. Ou foi uma cirurgia descompressiva ou foi uma cirurgia de fusão, né? De estabilização. São as 2 principais cirurgias de coluna que a gente tem. Ou as 2 juntas, né? Que são as laminectomias com fusão. Mas essa informação seria uma informação relevante na hora de você pensar o que pode estar acontecendo em relação àquela experiência atual do indivíduo. Então, pensando aqui nos tipos de hipóteses que a gente pode gerar, porque essa é a base, né? A geração de hipóteses é a base do raciocínio clínico. A gente tem que pensar que
que nesse momento o paciente pode ter alguma questão mecânica, alguma questão de mobilidade, sim, de estruturas articulares, de estruturas neurais, de estruturas miofaciais. A gente tem que pensar também na relação da estabilidade muscular, porque em todo pós-cirurgia a gente tem inibição muscular que a gente sabe, mas o fator mais importante, talvez, que eu pense, seria a cicatrização. Toda cirurgia produz um processo cicatricial que ele é profundo e prolongado, na verdade, né? A gente pensa ele naquele período inicial, mas ele é prolongado, às vezes, por muitos e muitos meses pós-cirúrgicos. E aí que entra também um pouco de quando e o que está acontecendo e quando, né? Pensando nesse processo de cicatrização, porque quando a gente tem paciente de dor lombar não operada, a gente não sabe se ele está com uma lesão significante lá dentro, se ele está com uma lesão importante lá dentro daquele processo de dor ou não. Quando a gente tem um paciente pós-cirúrgico, eu sei que ele teve uma lesão, induzida pelo processo cirúrgico. A cirurgia produz uma lesão. Então, a gente tem que botar na sua equação de raciocínio que existe ali um processo de cicatrização ocorrendo ao mesmo tempo. Isso muda algumas coisas. Várias vezes eu pego o paciente pós-cirúrgico e eu falo assim, cara, estou vendo alguma coisa aqui por trás, mas tem aqui um processo de cicatrização na frente. Então, a gente tenta fosforilar o que está acontecendo ali por trás, dos mecanismos que estão associados mecânicos. Se eu tenho aqui uma coisa clara, que é o seu pós-cirúrgico, que é um processo que a gente tem um caminho a seguir. Então, várias vezes a gente tem que esperar o processo de cicatrização para conseguir enxergar alguma coisa além daquilo. Ou não, ou então aquela coisa já está muito na sua cara, né? Então, pensando assim, nos tipos de cirurgia, né? Cirurgias compressivas, a gente espera que não tenha grandes alterações de mobilidade. Normalmente são cirurgias que têm um acesso menor, né? Tem uma desvitalização menor. Hoje em dia, agora, entrou no rol há pouco tempo, aí, então já tenho pego cirurgias por vídeo, né, de hernia de disco, então coisa que eu nunca tinha pego. Nesse ano para cá eu já peguei algumas, porque foi liberado. Não sei se no SUS também está, não sei se também foi liberado. Mas são cirurgias tão interessantes, porque são acessos mínimos, né? Igual uma artroscopia de joelho, né? É um acesso muito pequeno, e só faz a retirada da herniação, se for normalmente são cirurgias de hernia de disco, né? Que é completamente diferente de você pegar aquele paciente que fez uma artrodese de L3, L5, ou de L3, S1. É completamente diferente. Aí você espera que tenha alteração de movimento, espera que tenha uma cicatrização ainda maior e mais profunda, você espera outras coisas. Então, acho que a principal adaptação de raciocínio clínico seria essa diferenciação do tipo de cirurgia e do processo cicatricial por si só de qualquer cirurgia que tem. Você vê, Marcelo, você só está destacando a importância da gente conhecer um pouquinho sobre os procedimentos cirúrgicos que são realizados. Tá? Eu não quero dizer que a gente, a partir disso, vamos dizer, se você dominar como é o processo cirúrgico, que você não precisa do contato com o cirurgião. Precisa, obviamente que precisa. Mas para compor esse raciocínio clínico, é fundamental que você tenha essa base, que a gente conheça um pouquinho, que a gente tenha um pezinho lá nessa parte médico-cirúrgica também. Exatamente como você falou, para colocar na equação. Isso é fundamental, cara. É importante dizer que muita gente não dá muita bola para isso. Já passamos períodos, inclusive, de não darmos muita bola para a cicatrização, né? Isso já aconteceu. Não sei se mais à frente a gente vai voltar a não dar bola para isso, porque tem ciclos. Eu acho improvável, mas é interessante como as coisas mudam ao longo do tempo, né? Legal você ter tocado nesse assunto. Eu sempre destaco em cursos, em aulas de cirurgia, a importância realmente de você conhecer um pouquinho, pelo menos, como acontece o procedimento. As coisas já encaixam. E também, né, eu duvido aqui que tenham muitos aqui, muitos levantariam a mão, muitos que conseguem efetivamente trocar informações no pós-operatório com o cirurgião. Quando é que a gente consegue isso, assim, num percentual alto? Acho improvável que tenha alguém aqui que fale, D'Angelo, eu consigo com quase todo mundo. Eu vou te falar, eu já, com o tempo, eu fui perdendo isso de achar que eu tinha que chegar para o médico e mostrar um conhecimento vasto em relação... Porque, assim, você pega o conhecimento que o que o ortopedista estuda, o neurocirurgião estuda bastante, é acesso para caramba, são detalhes de acesso, detalhes de hemostasia, enfim, são outros detalhes do procedimento dele, assim, que a gente não sabe e não tem por que saber. A gente tem que saber
o quadro geral, é isso. É o que essa cirurgia fez, o que foi desvitalizado, o que foi mantido, o que foi afastado por um tempo. Já cansei de pegar casos de neuropatia porque o nervo ficou afastado por um tempo, ele fez um quadro de neuropatia focal ali, só por causa de uma abertura de campo. Então, essa visão geral, eu acho que é imprescindível para quem trabalha com cirurgia. É impossível você pegar uma artroplastia de quadril com uma entrada anterior, posterolateral, enfim, você ter essa diferenciação, não saber qual é a diferença de uma técnica para outra em relação a qual músculo foi desinserido e reinserido, né? Essa é básico demais. Mas é isso, eu paro por aí. E eu, hoje em dia, humildemente, eu falo, como é que você acessou? Entendeu? Porque tem cirurgia de coluna, já peguei paciente que fez 5, né? Porque fez pseudoartrose. Então, eu fui fazendo uma artrodese cada vez mais longa, paciente idoso, não tinha uma qualidade óssea muito boa, o parafuso não pegava. Então, ele foi tendo que repetir cirurgia, então já tinha feito acesso lateral, e começou a fazer acesso anterior. Cara, você não faz ideia de como é que é o acesso desse cara, né? Como é que ele chegou ali, como é que ele chega tão profundo, o que ele mexe até na própria face da barriga, enfim. Eu acho que a gente não tem como dominar tudo, mas a gente tem que saber um básico médio, vamos botar assim, para trabalhar com pós-cirúrgico, porque senão a gente perde muita informação importante. Perfeito, perfeito. E, Marcel, tem alguma diferença dos sintomas que iniciam tardiamente daqueles sintomas que iniciam logo após a cirurgia? O que muda na equação aí no raciocínio clínico? Então, pensando nessa pergunta, esse já é um modelo de raciocínio clínico, já é uma variável, né? Porque a gente, quando está pensando em um sintoma, então eu tenho que entender qual foi o processo até chegar a esse sintoma. Então, quando a gente está pensando numa cirurgia, o que é o esperado? O esperado é que a pessoa tenha um sintoma, faça uma cirurgia e esse sintoma não esteja mais presente no pós. É o que a gente mais vê. Então, paciente tem uma hernia de disco, com uma radiculopatia, uma hernia de disco grande, foraminal, com uma radiculopatia com características de mesmo nível, ele vai lá e faz uma dissectomia, a gente vê isso, que o paciente fala, acordei da cirurgia e minha perna não estava dando mais. Então a gente vê isso acontecer demais, né? De ter essa resposta de controle da dor, e normalmente esse paciente chega para a gente, pelo menos para mim, normalmente ele chega com uma dor controlada. A dor não é a queixa principal dele no pós-cirúrgico. Normalmente ele vem justamente para reabilitar esse processo, mas não é mais a dor um fator principal, preponderante. Isso, pelo menos na minha experiência, é a maioria dos casos. Então ele pode chegar com uma tensão neural importante, pode chegar com muita proteção, pode chegar com muito receio de se mexer, né, de botar tensão na região, mas a dor normalmente não é o principal sintoma nesse momento. Se você já chega para mim, D7 de pós-cirúrgico, falando que está com dor na perna, isso já não é uma coisa que eu espero. Então eu quero saber o que ele tinha antes, se essa dor na perna ela é igual ou diferente do que ela estava antes, porque tem várias cirurgias que são feitas por dor local. Então a paciente tinha uma dor lombar para o glúteo e saiu na cirurgia com dor na perna. Isso é completamente diferente da pessoa que tinha dor na perna e saiu da cirurgia com dor na perna. Então essa dor pós-cirúrgica imediata, primeira coisa de cara que vem sempre à cabeça quando a gente pensa em raciocínio é coisas graves, né? Coisas que, assim, estruturais relevantes, né? Porque pode ser uma radiculopatia nova por isso, por acesso, por um acidente de punção, por um acidente durante o ato cirúrgico em si, ou então por uma própria irritação de raiz nervosa, pelo próprio processo de inflamação que acontece profunda pós-cirúrgica, essa sopa inflamatória pode irritar o nervo, que é bem descrito. Então a gente tem uma linha de raciocínio no pós-cirúrgico imediato dessa maneira. A gente, primeiro, vê se a dor é nova ou antiga. Se a dor for nova, não era uma dor que tinha no pós-cirúrgico, a gente tem que botar como primeira hipótese ali alguma questão perioperatória, né? Ou alguma complicação realmente. Pode ser uma espondilodicite, pode ser realmente uma infecção de foco cirúrgico. A gente tem que ter essas coisas em mente. Então, uma dor nova pós-operatória imediata não é uma coisa que eu fico muito satisfeito. Eu tendo a mandar de volta para o médico, ligar, entrar em contato, perguntar se pode ter alguma outra fator associado, ter certeza que não tem, sabe? O quão profundo que foi aquela investigação. Agora, se é a mesma dor, isso já te deixa um pouco mais seguro de começar a investigar mais, de começar a investigar mais do ponto de vista cinemático, o que está acontecendo com qual tecido e o que ele responde à carga e à tensão, que é o que a gente mais faz.
Quando a gente está falando de um processo de dor que se iniciou alguns meses depois da cirurgia, ou algumas semanas, ou então é porque aquilo, a pessoa no pós-cirúrgico, dependendo do processo de reabilitação que ela faça, é outra variável da equação, né? Se você está recebendo esse doente e você começou o processo de reabilitação dele na sua mão, ele começou um sintoma 2 meses depois, é uma coisa. Você pega esse paciente 2 meses depois que começou com o sintoma e decidiu em você, é uma outra coisa completamente diferente. Eu tenho que tentar entender o que ele fez até aqui, porque é muito comum a gente ver pós-operatório passivo, né? 100% passivo, tentar só analgesia, Ainda analgesia vendo, de qualquer jeito. Pois é, muito. Então, analgesia anti-inflamatória, como conduta fisioterapêutica, por 2 meses, um mês, a gente cansa de ver. Enquanto isso, a cicatrização está acontecendo lá dentro, aderindo tudo, e ele não está esticando nada lá dentro. Então, a chance de ter uma aderência mais relevante nesses casos de pós-operatório imediato e passivo é muito grande. A gente sabe que cirurgia de joelho pós-LCA, uma semana aumenta o risco de complicação, uma semana para entrar no processo de reabilitação, aumenta o risco de complicação em quase 30%. Uma semana. Então, você imagina um mês que o cara ficou ali só fazendo conduta passiva, quando ele ficou evitando de fazer movimento. Então, que ele não entendeu que o movimento era importante nesse processo de reabilitação, mesmo no D1, principalmente nessas cirurgias mais invasivas, né? Então, um sintoma pós, o que eu tento pensar, pensando agora, o que eu penso mais? Ou é um processo de cicatrização acontecendo realmente, que não foi remodelado da maneira correta durante esse período de reabilitação, ou é aquela pessoa que estava evitando muito de fazer as coisas e quando o tempo vai passando começa a fazer mais coisa e o tecido está descondicionado. Mas o paciente não entende que é só um tecido descondicionado. E aí vai começar a fazer alguns movimentos mais amplos, começa a fazer mais, andar mais, enfim, ficar mais livre e começa a produzir sintoma, não porque tem uma lesão nova, mas porque simplesmente o tecido não está mais acostumado. Em 3 meses, em 2 meses, o tecido desacostumou à carga. Isso não tem nada a ver com lesão, isso tem a ver com sensibilidade local, né, com condicionamento tecidual local. Então, é completamente diferente, né? Você pensar num pós-imediato e pensar num longo, médio prazo, aí, 2 meses, 1 mês e meio, 3 meses, é completamente diferente as suas possibilidades de diagnóstico, né? Perfeito. E você sabe, você falando, eu também me vem à cabeça assim, caramba, o que era da gente antes de pensar em resposta à carga, hein, cara? Como é que pensar nisso, como é que o tecido responde à tensão? Eu fico pensando assim, caramba, o que eu estava fazendo antes, né? São dois modelos, na verdade, que a gente tem, né? A gente tem o modelo tudo é classificação baseada em movimento, para pensar. Se a gente pega antigamente a linha da Sarma, qual é a linha da Sarma? Você está analisando o movimento e vendo padrões de movimento como patológicos. E tem a linha do MDT, do Mackenzie, que é a linha de você bota movimento em um tecido e analisa qual é a resposta da carga. Mas tudo é movimento. Interessante, tudo é fisioterapia, né? Mas são dois raciocínios de classificação baseada em movimento antagônicos. Não antagônicos, mas complementares, na minha visão, muito complementares, isso, eu concordo. mas de modelo de raciocínio clínico bem diferente. Né? Porque uma coisa é eu tentar analisar como é que a pessoa é o ritmo lombopélvico de uma flexão do tronco em pé. Ver como é que está mexendo a lombar, como está mexendo a pelve, como está mexendo o quadril e o joelho. Outra coisa é pensar o que acontece se eu estico, se eu faço flexão do tronco 15 vezes, o que acontece com o sintoma e com a mecânica desse movimento. São dois raciocínios completamente diferentes. Os dois, cada um tem o seu momento. Né? Por exemplo, em pós-cirúrgico, com certeza os dois têm o seu momento. Né? Principalmente no momento pós-op inicial, que você tem, às vezes, uma restrição grande aí de opções de movimento, principalmente nas artrodeses, né, que você tem ali na primeira semana evitar flexão, né, mais longo e tal. Você tem que pensar basicamente em movimento de outras estruturas, nervo, basicamente, outras articulações em volta, e ver como é que você pode facilitar o movimento realmente. Então, é muito classificação de movimento. Mas logo depois que você pode começar a mexer, você tem que botar o tecido com carga e ver o que acontece com esse tecido. E não aceitar que tensão em um tecido é contraindicação da tensão em si. Acho que essa talvez seja a grande sacada, que eu vejo muito assim. O Pilates hoje está muito forte, né, na fisioterapia, então a gente tem muita gente que atua com Pilates. Eu fico até triste de ver muitas pessoas que vão para mim, que fazem Pilates já há muito tempo e tem dor há muito tempo. E eu pergunto, mas como é que você faz no Pilates para isso? Não, a gente evita de mexer. Então, assim, ou é falta de segurança do paciente, ou é falta de segurança do profissional em
analisar o que acontece quando a gente bota carga naquela região, né? Porque essa análise de carga, para quem atua com movimento, ela é vital, ela é essencial. Sem isso, realmente, a gente não tem nem como começar, né? Você vai falar o quê? Repouso, então, não faz. É isso, porque se eu não Exato. consigo analisar a resposta, eu não tenho nem como traçar um plano terapêutico em que a gente quer reabilitar justamente esse movimento que ele não consegue fazer pela própria dor, né? Então, essa análise da resposta do tecido ao movimento, isso é fantástico. E aí, o que eu acho legal é isso, a gente consegue, associando outros raciocínios, você pega que eu estou fazendo um movimento de tronco, aquele básico, né? Um movimento de tronco com o joelho esticado, eu boto tensão nas articulações também, mas também na raiz nervosa do nervo periférico. Se eu faço a mesma flexão do tronco sentado com o joelho dobrado, eu boto mais tensão na articulação e menos tensão nas estruturas neurais, porque a gente está com menos tensão nervosa. Essa seria uma maneira básica de pensar. Mas a gente pode botar tensão nas estruturas nervosas sem botar tensão na articulação. Isso que é bem interessante. Então, você fazer movimento indireto. Isso, para mim, pelo menos na minha experiência, isso aí é um diferencial absurdo. Você pensar em fazer movimento da cervical e analisar o que acontece com a lombar. Isso aí já está... É um conhecimento assim, já bem estruturado, né, Tensão pelos seletiva, né? mestres. Exatamente. Pelo Butler e pelo Sheckler, eles trouxeram esse conhecimento, que assim, é fantástico, e aí você associa isso à sensibilização, que o tecido ele pode estar só hipersensível. E aí você, olha que interessante, eu pego um tecido que está sensível e estico ele. Qual é a resposta que esse tecido vai ter? Ele pode ter uma resposta de dor, 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 mais dor, mais dor, mais dor. Ele pode ter uma resposta de dor, 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 menos dor, menos dor, menos dor. Ou ele pode ter uma resposta de um mínimo de movimento já produz um pico de dor absurdo que a dor fica permanecendo por muito mais tempo. Tudo dependendo só do grau de sensibilidade que ele está. E aí você pega essa equação de resposta sintomática e coloca na equação a análise de sensibilidade da via nociceptiva. Cara, você tem uma riqueza de informação com um teste, que é o mesmo teste. Você vai fazer o teste de SLAM, você vai fazer o teste de SLR da mesma maneira. Mas o que você está pensando naquilo muda completamente com esses conhecimentos teóricos que a gente tem hoje cada vez mais vastos em relação a o que eu espero de um tecido normal de tensão, o que eu posso mudar só pelo fato do paciente ter dor ou achar que ele tem alguma lesão. Achar que ele tem uma lesão já muda a sensibilidade tecidual. Isso é muito interessante. Aí você analisa o prisma nociceptivo, analisa o prisma nociplástico, analisa o prisma cognitivo-comportamental. Se tiver alguma coisa neuropática nesse momento em feedback, eu tento sempre conversar com o médico, porque é aquilo que a gente já conversou, mas a gente juntar essas peças todas vai te dar uma porta de entrada para um tratamento, né? Então, não é uma coisa assim direta, né? Você pega feedback, é um grupo homogêneo, mas você vai pegar dentro desse grupo homogêneo, a gente tem várias combinações de peças que a gente pode fazer diferente e o tratamento vai mudar completamente de um para o outro. Perfeito. Eu estou lembrando aqui também, você falou que quando teve primeiro contato aí com o raciocínio clínico, você ficou encantado. Eu tive a mesma reação. Quando eu tive o contato aí com tensão seletiva. Ainda lembro, pois isso tem muito tempo, Marcel. Mesmo que numa visão um pouquinho diferente, mas quando eu fiz uma formação aqui de medicina ortopédica de Síriax, já se falava de tensão seletiva, né? Outros já falavam, né? Mas me marcou muito assim a inserção um pouquinho nesse mundo. Acho que mudou uma chave na minha cabeça a partir dessa formação. E aí veio na sequência o Mackenzie, aí eu corri atrás e vi que era comum o comentário. Obviamente, hoje em dia está muito mais vasta a literatura, a gente tem mais coisa para ler, para se aprofundar, mas eu falei, caramba, isso não estão descobrindo a roda, isso o pessoal já fala, né? Aí busquei mais literatura e eu me lembro também, exatamente assim, de ter ficado encantado com isso. Encantado. É sensacional. Acho que isso até motiva bastante a gente, como você falou, essa incerteza também nossa da prática, ao mesmo tempo que traz um desconforto por ser uma incerteza, a gente quer oferecer o melhor para o paciente, né? A gente quer ser realmente uma via para o restabelecimento do paciente, ao mesmo tempo, então, que dá uma angústia. É gostoso também você ter coisas diferentes para pensar, né? Ter sempre alguma coisa nova. Isso é bem legal, cara. Acho que isso move um pouquinho a É, gente. Acho que move também você isso, né? e assim, eu gosto muito de um termo, né, que é da reumatologia, inclusive, que eu até falei na última conversa que a gente participou lá, que é o treat to target. Você vai tratar um alvo, você vai tratar, porque o paciente é muito complexo, né?
Cara, isso é controverso, tá, D'Angelo? Eu vou entrar nas questões controversas aqui, mas Vamos também lá, está em vamos casa, né? embora. Vamos embora. Isso é controverso. Você pega a literatura, o que é melhor? Você tratar aqui a mobilidade neural ou fazer um tratamento multimodal? Normalmente, o tratamento multimodal, ele é melhor, né? Quando você pega a estatística, né? Você pega uma população heterogênea, uma população que é heterogênea e dá um nome homogêneo, tá? Osteoartrose de joelho é um nome homogêneo numa população que é heterogênea. Feldback, nome homogêneo para a população que é completamente heterogênea. E aí você faz um tratamento numa população. O que você pega? Você pega o effect size, você pega o efeito do seu tratamento e vai pulverizar estatisticamente nesses subgrupos que estão ali dentro escondidos, né? Então, você pega todas as comparações de multimodal com específico, o multimodal é muito melhor. Só que quanto mais multimodal você eu acho isso fantástico você ser multimodal, tá? Quando você está numa primeira abordagem. Eu falo muito isso na pós, né? A gente como especialista, se formando especialista, eu não posso me contentar com o geral, porque eu sou especialista. Você não precisa ser especialista. Se eu faço tratamento geral para todo mundo, você vai fazer todas as técnicas para todo mundo, um pouquinho de cada para todo mundo. Não sei se faz sentido isso. Então, quando eu falhar um multimodal, eu tenho que saber o porquê que está falhando. Então, nem que eu comece realmente com multimodal, legal, porque eu tenho mais probabilidade de eu resolver e tal. Mas eu tenho que saber fazer essa análise um pouco mais detalhada de, pô, será que é movimento da articulação? Será que eu posso mexer mais nesse tecido, naquele tecido? Como eu posso mexer? Aí você vai para um pouco mais específico, é, porque você teve uma falha talvez do mais genérico. Normalmente, eu já começo com os tratamentos com uma escada. Então, eu nunca começo com tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque são pacientes complexos. Eu não sei você, mas eu cansei de piorar a gente. Normal, assim, a gente está querendo melhorar, mas se você erra na dose de 3 repetições a mais, 3 a menos, se você erra na força que você faz, uma amplitude a mais ou menos, o paciente piora em vez de melhorar. Então, quando o paciente volta não melhor ou pior, você precisa saber o porquê disso, minimamente. Porque senão você está. Eu chamo isso de condutas soltas ao vento. Então deita aqui, vamos fazer uma analgesia. Deita aqui, então vamos liberar a sua face. Isso é totalmente aleatório. Você não tem um porquê das coisas, né? Você não sabe por que você está fazendo aquelas coisas. Então, essa análise de componentes e você ter um alvo terapêutico hoje e ter uma resposta esperada para esse alvo, isso daí, cara, muda o seu controle em relação ao tratamento completamente. Então, você consegue entender por que melhorou. E aí, hoje em dia, eu falo para você assim, ó, se você melhorar, eu vou te dar esse diagnóstico. Se você piorar, a gente está indo para esse caminho aqui. Entende? Então, a gente, inclusive, dá essa opção das duas coisas. Eu não sei o que está acontecendo hoje com você. Isso te dá confiança e passa a confiança para o paciente, porque a gente precisa que aquela pessoa que está na nossa frente, ela compre o tratamento, ela compre o processo de reabilitação que é dela. A gente vai só guiar e facilitar, mas na verdade o processo não é meu, o processo é do paciente. E para minha experiência, esse processo de engajamento, você mostrar para ele que você não tem certeza, que eu preciso que ele me fale as respostas dele para a gente conseguir construir junto um processo de tratamento, que é muito vasto, a gente tem muitas opções, isso produz muito engajamento do paciente, eu acho uma estratégia bem interessante. E você não acha que. Bom, eu já ia falar assim, você não acha que é muito natural? Bom, aí você vai falar natural para quem, né? Mas vamos lá. Você não acha que é muito natural? Pode ser natural para muitos, mas não para todos. Mas não é muito natural que a gente pense realmente em fazer o multimodal, né? O que a gente vê lá, um tamanho de efeito maior, como você colocou mesmo nos ensaios, nas revisões. E ao longo disso, a gente adapte, a gente especifique, a gente busque realmente encontrar o que faz melhorar, o que faz piorar, mas você não concorda que a gente acaba fazendo isso ao mesmo tempo, Marcelo? Assim, a gente vai fechando, vai fazendo meio que testes, né? De tirar uma pedra daqui, bota outra ali. Tô até lembrando de um. É a tentativa e resposta, né? Que a gente fala de tentativa e erro, é a tentativa e resposta. Você conhece um jogo chamado Super Senha? Não, super Não é sim, da não. tua época, você é jovem. Pô, a diferença é pouca, Deja. Super Super 100, Senha. como é que é? Super Senha é um jogo que uma pessoa tem tá um negocinho fechado aqui e ela coloca vários pininhos de várias cores e a outra pessoa ela tem que adivinhar
a ordem certinha dos pinos aqui, né? Nossa, você não Então, vê mesmo, não. pois ó, aí, a tentativa e resposta, o Marcos tá aí. É exatamente isso. Já não falei tentativa e erro, tá vendo, Marcos? E aí, o cara que está aqui com as pecinhas, ele dá dicas. As dicas são com pinos brancos, pretos ou vazio. Então, se você bota um pino na linha certa, da cor certa, você bota um pino, eu não me lembro se era preto, bota um pino preto, por exemplo. Se a cor está presente, mas você botou na linha errada, você bota um pino branco. E se a cor não está ali, porque não tem só aquelas cores, tem outras que estão de fora também. Se a cor não está ali, você deixa vazio. E aí Ah, você maneiro, tem, né? assim, 15 tentativas. Não, olha só, é raciocínio, cara. É, É raciocínio, pois é, raciocínio. maneiro. É exatamente isso. É tentativa e resposta, tentativa e erro. Você vai tirando uma coisa, colocando outra. E eu acho, então, né, que, como você falou, né, eu acho que é muito assim. Eu retiro o que eu falei de ser muito natural, né? Dá para dizer assim que, pelo que eu entendi, você também faz assim, eu faço assim. A gente sempre conversou disso. A nossa linha de raciocínio é muito parecida, sempre foi muito parecida. Eu vou muito no multimodal mesmo. E aos poucos, durante ali, na avaliação mesmo, eu vou fechando, eu vou tirando uma coisa, colocando outra. Realmente é uma tentativa e resposta. Foi mais ou menos isso que você colocou também? Foi nessa linha ou eu me enganei aqui? Assim, é isso, mas olha só. Eu acho que a gente tem ferramenta também para chegar a conclusões durante um exame físico. Hoje a gente tem ferramenta para chegar à conclusão de, ó, vou nesse caminho aqui porque eu tenho tal e tal sinal de que a gente nesse caminho vai se dar bem. O multimodal que eu vejo, ele é quando você pega o macro, quando você pega o seu plano de tratamento e olha ele de cima, você vai ver o multimodal. Mas eu gosto de montar esse multimodal em camadas, você entende? Principalmente quando eu não sei o que está acontecendo. Quando eu já sei, por exemplo, pós-operatório. Um pós-operatório é uma coisa que eu tenho, é isso que eu falei, a gente espera alguma coisa, né? Eu espero que tenha essa resposta. O feedback é o que sai desse esperado, né? Mas se eu tenho um paciente em pós-operatório, eu já sei, eu já tenho um programa, eu vou fazendo o programa de acordo com o que a gente vê no exame físico, mas o programa tem que ser multimodal, obviamente, tem que ser multimodal, não tem como, já começar de cara. Se você pega um paciente complexo de dor, principalmente paciente de dor de longa data, dor espalhada e tal, ou um paciente de falha cirúrgica também, é um paciente que eu vejo como muito complexo, né? Eu gosto de introduzir estímulos paulatinamente. Às vezes, assim, eu escrevo isso, eu pego um receituário e escrevo, você vai fazer tal movimento por tantos dias. Se sua resposta for A, você vai manter por mais tantos dias. Se sua resposta for B, você vai trocar pelo próximo exercício. Você entende? E aí eu já consigo botar ali, num período de 2 semanas, talvez 2, 3 estimulações diferentes, e quando ele voltar, eu vou ter uma riqueza de informação das respostas que ele vai me trazer, que eu consigo formular, aí sim já um tratamento com mais variáveis, entendeu? Mas enquanto eu não tenho uma resposta minha, eu fico muito desconfortável. O que eu passo é assim, normalmente. Alguma coisa mais um cardiovascular leve, que normalmente é caminhada, ou se for se o andar não for um problema, ou uma bicicleta, se o andar for um problema, ou transporte, enfim. Eu normalmente passo um componente cardiovascular leve para começar a introduzir esse componente, porque normalmente as pessoas não fazem nada, então eu vou perder muito tempo se a pessoa chegar para mim depois de um mês ainda sem fazer nada, então eu sempre gosto de passar uma coisa para ele fazer uma adaptação anatômica a um exercício cardiovascular, quando ele não tem, mas eu ainda não, mas não é para diagnóstico isso daí, isso aí é só para introdução, você entende? Mas o meu processo diagnóstico, eu preciso entender até onde eu posso ir. Porque tem muitas vezes, cara, eu já peguei assim, casos de você fazer um exame físico meio pobre, você não tem nada de muita resposta de nada, você passa um movimento um pouco mais vigoroso, porque você tem uma irritabilidade baixa, e você no dia seguinte está com uma dor lancinante, mesmo você não ter achando nada no exame físico. Então, como eu já passei por isso muitas vezes, eu, por prudência, eu gosto de ter mais informação antes de passar mais coisa. Mas eu acho que hoje um tratamento como a gente fazia antigamente, eu fazia muito isso antigamente, de você ficar numa linha e tentar só tratar com movimento, um tipo de movimento, isso daí já, quem fica nessa vai estar perdendo um Concordo. grande leque de opções aí, né? Mas é isso, acho que o multimodal, eu falei que era controverso, né? O multimodal, ele é a realidade, é onde todo mundo tem que estar,
Eu acho que o que vai mudar, talvez isso é pela experiência do profissional mesmo, é como você vai chegar a esse ponto, de vai de cara. É isso, às vezes você vai de cara, o paciente melhora. Quem vai melhorar? A maioria, sim, a maioria vai melhorar se você for de cara no multimodal. Então, até que você pega o último, foi até do pessoal lá do Homicídio, eles fizeram uma pesquisa de dor lombar crônica e qual tipo de exercício era melhor. Eu acho que foi mais ou menos por aí. E aí testaram várias coisas. Os dois principais foi Pilates em primeiro lugar e MDT em segundo, mas muito próximos um do outro, e pensando que um é uma coisa geral e outra coisa uma coisa super específica e indo para o geral, entendeu? Então, assim, você vê que o movimento ele é importante, e estatisticamente você vai ver que o movimento geral, ele que é o Pilates, é um movimento geral que você pode fazer algumas especificidades, mas não é o principal do Pilates, né? E mesmo assim você vai, estatisticamente, a maioria das pessoas vão melhorar. Só que eu acho que isso não pode ser só a única ferramenta. Você tem que entender, o fisioterapeuta é o único profissional, único, que consegue ter cognição sobre a resposta sintomática à tensão no tecido. É o único, eu falo de neurodinâmica para neurocirurgião, você não sabe o que é isso, não faz ideia que existe neurodinâmica. Eles falam, o que é isso aí? Não sabe o que é. Então, só quem entende do movimento, da inter-relação entre os movimentos articular, miofascial, neural, tendão, essas correlações, é o fisioterapeuta. Então, se você prescindir disso, não tem ninguém que faça, cara. Então, eu acho isso extremamente assim. Isso, para mim, teria que ser um básico do fisioterapeuta. Entender sobre resposta sintomática à tensão em tecido. A partir dali, você pode partir para outras coisas, mas você tem que entender disso, de como se mexe com as estruturas, diferentes estruturas, e entender o que se espera quando se mexe, é mais ou menos por aí. Quer ver? É uma linha interessante que eu tenho visto bastante, essa experiência, tá? A gente tem um campo, né, que tem, né, tem coisa que não tem pesquisa, então você vai na experiência. Mas eu pego muito, minha esposa é reumatologista, eu pego muito paciente com doença reumatológica. Então, o paciente com doença reumatológica, você pega a característica clínica muito parecida. A inflamação crônica, clinicamente, sim, sinais e sintomas, do mecânico, do paciente mecânico. Ele está pior quando está parado, está melhor quando está em movimento. A única diferença é a dor matinal, o sintoma, a rigidez matinal, que é mais prolongada no reumatológico, né, na inflamatória. Mas é muito parecido. Sabe qual é a diferença? É a resposta sintomática à tensão. Isso eu reparei na minha vida, porque assim, hoje em dia eu recebo de muitos reumatologistas assim, cara, eu estou em dúvida se é inflamatório ou se não é. Vê o que você acha. E eu vou lá, passo um tipo de estimulação, eu sei o que eu esperaria de resposta se for mecânico. Se eu tenho uma resposta não consistente, eu já falo, a chance de ser inflamatória é muito maior. Olha que poder que isso tem, entendeu? Então, acho que é imprescindível esse raciocínio, imprescindível. Assim, eu entendo que é fácil dizer que é fácil, que a gente faz há muito tempo e tal, mas, assim, bem pé no chão mesmo, nem é tão complexo assim, essa questão específica. Você concorda, Marcelo, de fazer uma diferenciação, por exemplo, do mecânico e do inflamatório? Nem é um... Não é. Não é, mas a gente não está habituado. É isso, porque assim, é uma questão também muito filosófica, né? A fisioterapia nasceu para tratar coisas. Então, a nossa formação, tudo que a gente passou, e até hoje, inclusive, nas faculdades, é uma forma de tratamento. Eu trabalho hoje em plano de saúde e é visto como terapia, não é visto como um profissional que vai ter qualquer tipo de julgamento, você entende? Então, isso vai muito de uma questão filosófica do que é o fisioterapeuta, qual é o real papel do fisioterapeuta, né? A gente tem muitos movimentos interessantes no mundo, mas a gente aqui no Brasil considera que a gente está muito longe disso, de ser visto como um profissional que faz esse tipo de análise. Né? Se o cara não te. Ele vai indicar para o D'Angelo, entendeu? Ele não vai indicar para o fisioterapeuta. Entendeu? Ele vai indicar para o fisioterapeuta para tratar alguma coisa. Mas o D'Angelo sabe diferenciar, então manda para ele. Porque não é o normal, não é o esperado, não é o basal do fisioterapeuta hoje em dia, ainda esse perfil de raciocínio de diferenciação. Infelizmente, eu acho que é um caminho que a gente vai ter que percorrer em breve. Isso sim que vai realmente mudar a fisioterapia no longo prazo. Pô, isso dava uma live, cara, até mesmo para a gente discutir assim, até que ponto o nome fisioterapeuta, esse nome ajuda a gente ou atrapalha, né? Isso é um papo. Algum país, acho que é na Argentina que é cinesiologista, né? Acho que é cinesiologista, se não me engano. Eu acho o nome mais legal, assim, inclusive. Pois é. Isso daria um papo bom. Te perguntar aqui também. Onde é que entram aí as questões cognitivas e comportamentais nesse paciente no pós-operatório? Então, é uma questão importante, tá? Questão cognitiva e comportamental
principalmente em pós-cirúrgico, em eventos traumáticos de forma geral. Traumáticos que do ponto de vista traumatológico e traumáticos do ponto de vista de traumas emocionais realmente, né? Eu tenho quando essa brincadeira da velhinha com dor no joelho. Ela chega a velhinha com dor no joelho, e aí você pergunta, por que está doendo no seu joelho? Ah, eu caí de joelho. Mas como é que foi? Ah, eu estava andando na rua e fui descer um degrau e bateu o joelho e doeu. Eu falei, mas dói desde então? Ela, desde então. Mas quando foi isso? Aí fica olhando para cima assim, foi em 1947. Então a pessoa te traz, e ela traz normalmente essas informações com riqueza de detalhe. É como se o joelho daquela pessoa fosse o mesmo desde aquela queda que tem 30 anos atrás. Cara, isso eu escuto com uma frequência absurda. E a gente entende que realmente eventos traumáticos, seja uma. Pô, você vai ter que fazer uma cirurgia. Isso já é um evento traumático, quando você recebe essa informação. Então, eventos traumáticos do ponto de vista emocional ou físico, eles marcam o cérebro. Então, tem essa teoria do neurotag, né, que é bem interessante do pessoal do NOI lá na Austrália, que são agrupamentos de neurônios que passam a fazer um tipo de processamento específico. Isso é em resposta ao meio, tá? Em resposta a estímulos externos. Então, você tem aí por um estímulo cognitivo, por um estímulo de história pregressa, por alguma coisa acontecendo na sua família, por algo que você ouviu falar, alguma coisa que você leu, você vai produzir um grupo de neurônios que vai passar da atenção para um determinado parte do seu corpo, para uma determinada variável, enfim, da sua vida. E quando a gente tem uma doença insidiosa que produz uma dor, ela tem uma resposta muito menor do que uma doença traumática que produz uma dor. E quando você tem cirurgia, você tem um evento traumático psicológico, que é a notícia, e o evento traumático físico, que é a cirurgia. Então, normalmente, principalmente em cirurgias maiores, em que a pessoa quando chega falando assim, eu estou com uma placa nas minhas costas, você já sabe que isso não está processado na cabeça dela. Então, eu cansei, isso não foram poucos, eu cansei de pegar pessoas que simplesmente não queriam mexer porque tinham medo do parafuso soltar. E quando você começa a botar em prova ali, isso já é com 6 meses, 1 ano depois da cirurgia. E quando você começa a botar pós-operatório no isso? A gente trabalha isso, né? O tempo inteiro com instrumentais. Assim. Deve ouvir isso todo dia, né? Porque é muito comum. E assim, a pessoa às vezes pergunta uma, duas, aí quando você começa a fazer movimento, ela começa a suar, né? Fica desesperado, sua. Eu vejo muito isso em jovem, né? Porque operou o joelho, você pega na perna e começa a suar a perna do cara, assim, né? Porque ele tem uma proteção, o jovem muitas vezes. Pós-fratura grave, eu via muito isso no HFA. Mas a pessoa tem na cabeça isso, que eu tô com um parafuso nas minhas costas, do lado da minha medula, e se ele for pro lado, eu paro de me mexer. Aí eu falo, ó, já virou osso o seu parafuso. O parafuso, se você tentar arrancar ele, você vai arrancar o osso junto, ele não vai sair mais depois de 6 meses e tal. Então, essas questões de o que o paciente acha são extremamente importantes. Porque isso produz muita evitação. E aí a gente tem evitação de movimento. Numa fase da vida, né, numa fase da reabilitação, em que você está com um processo de cicatrização acontecendo, isso é muito perigoso. A cicatriz vai acontecer. Ela vai acontecer, ela vai aderir a alguma coisa, não tem como você fugir disso. O tecido neural é um tecido com irritabilidade muito alta, né? E aí você tem um processo de cicatrização acontecendo próximo de um nervo. Eu não consigo pegar um nervo e fazer igual eu faço com o ligamento, de ficar botando tensão forte ali várias vezes por dia, que o nervo não vai aguentar isso. Então, a gente tem que entender que o processo de evitar a aderência nervosa, ou nervosa, né, ou de nervo em si, ou dos seus envoltórios, meninge, etc., tu deu um de pós-cirúrgico. Então, eu gosto muito de pegar o paciente antes da cirurgia, que eu já passo um movimento de perna, de cabeça, antes da cirurgia, já ensino isso, antes da cabeça e a perna, para uma cirurgia lombar, porque isso daí a gente pensar, o paciente pensar uma bobeirinha, e aí eu vou lá e desenho e mostro por que eu estou fazendo, tem que fazer sentido, né? Isso daí você já... exatamente. Então você já consegue tirar um pouco dessa noção de que um movimento ele é perigoso para ele, né? Porque isso daí eu acho que isso é a regra. O paciente sair achando que o movimento é perigoso, isso para mim, para minha experiência, é a regra de praticamente todas as cirurgias de coluna que eu peguei em pós-cirúrgico imediato. Mesmo quando o médico é um médico que vai lá e explica é importante, mesmo quando a gente fala que é importante, muitas vezes eu prescrevo o paciente, começa com a cabeça, vai com a perna, eles fazem que é uma maravilha. 3 dias depois vai passar a fazer movimento com o tronco superior, depois vai passar a fazer movimento de puxar o quadril para cima.
começa a fazer. Quando tem o movimento da lombar em si, eles sentem a cicatriz da pele esticar, ele já remete que está esticando a cirurgia que vai estourar o ponto. E que vai estourar o parafuso, que vai deslizar alguma coisa. E aí o paciente volta falando, não consegui fazer. Mesmo você explicando, mesmo você falando muitas vezes. Então, esse processo de evitação, de catastrofização que a gente tem muito em cirurgia, ele tem que ser um processo diário ali de tentar tirar isso, porque isso produz muita complicação pós-cirúrgica, por uma reabilitação não adequada, porque o paciente não se engajou no movimento que ele achava que era um movimento que faria mal a ele. Né? Mas o que eu vejo de mais importante é nunca associar problemas psicológicos com dor. Isso é uma coisa que eu tenho visto demais. Inclusive, o próprio fisioterapeuta, com esses conhecimentos novos, estão começando a achar que a dor vem da mente, a dor é psicológica, a dor está na cabeça. A dor, a gente tem que diferenciar cérebro e mente. Né? Uma coisa é a questão cerebral, o cérebro-órgão. Outra coisa é a mente, que é o produto que o cérebro-órgão produz, né? Que é a sua cognição. Alterações cognitivas, elas vão influenciar no cérebro-órgão, mas a maior parte das questões de hipersensibilidade acontece no nível físico, certo? No nível a gente consegue ver, inclusive, alterações da área cinzenta do córtex com a dor crônica. Então, a gente tem uma alteração... plástico mesmo, né? Exatamente, a gente tem alteração física real acontecendo, é o cérebro que está em acometimento. Então, eu deixo isso muito claro para o paciente, falo, o seu problema, sim, você tem algumas questões de evitação, de medo, coisas que a gente tem que tirar da sua cabeça, mas o que está acontecendo com você não tem nada a ver com fatores psicológicos. O fator psicológico ele vai te contribuir nesse processo que é um processo físico. Isso, para mim, experiência, cara, mudou muito a aceitação, porque o paciente se sentiu ofendido quando você fala que é o que ele pensa, o que ele fala, tem alguma relação à dor dele, né? Porque rapidamente correlaciona com, eu tô maluco, ou então meu problema está na minha cabeça. Isso é péssimo, porque quando o paciente bota na cabeça dele, o problema está na cabeça dele, fica muito mais difícil de você tratar. Quando você bota que é só um processo como um todo, e que isso tem uma participação, mas às vezes é uma participação mínima, isso daí fica numa aderência muito mais fácil para o paciente de entender, né? Até porque se identificar que realmente é algum processo psicológico, não somos nós que vamos tratar, né? Concorda? Exatamente, sim. Exatamente. Tem psicólogo para isso. Exatamente. Vou te fazer... Eu tenho duas perguntas mais, já está no horário mais avançado. Eu vou juntar aqui, eu sei que a gente, no nosso papo aqui, você já acabou falando muitas vezes do que eu vou te perguntar, mas seria só para você pontuar assim, mais formalmente, Marcel, em relação a quais seriam os principais aspectos então que o fisioterapeuta deve buscar. Aí eu vou juntar na história e no exame físico, o que te vem à cabeça assim, que a gente tem que buscar? História e exame físico, para poder fazer um diagnóstico, história, e um tratamento. É aquilo, né? A gente, quando está diante de uma síndrome dolorosa, a gente não usa o diagnóstico nosológico, né? Porque o diagnóstico nosológico é a síndrome. Então, o diagnóstico é só falar o conjunto de sintomas que você está vendo. Normalmente é isso, né? Qualquer síndrome a gente vê o que a gente chega à conclusão através do que a gente está vendo. Para a fisioterapia, isso muda demais, porque todo diagnóstico sindrômico, todo diagnóstico inespecífico, a dor lombar inespecífica, é do fisioterapeuta, porque a gente nessa característica de inespecífico do ponto de vista de lesão ou então de apontamento de uma estrutura, a gente tem diversas associações de movimentos e de sensibilidades, porque eu considero muito o sintoma nociplástico como uma disfunção da via nociceptiva, então para mim é um diagnóstico funcional, eu vejo muito, não sei se faz sentido para você, mas o sintoma nociplástico ele é porque a via nociceptiva não está funcionando da maneira correta, ela está facilitada demais. E o nosso papel como fisioterapeuta é tentar botar a via nociplástica para um funcionamento normal. Então eu considero um diagnóstico funcional nesse prisma, certo? De funcionamento do sistema. Mas com uma visão completamente diferente simplesmente de como está dobrando e esticando. Então, isso é bem interessante. Não é relacionado a movimento, e sim relacionado à fisiologia mesmo, ao funcionamento daquele órgão, que não é um órgão locomotor, no caso. Né? Acho isso bem interessante. A gente pode ficar aqui 3 dias nesse deixar. Eu ia falar estudar papo, já me veio um monte de coisa para falar, mas deixa eu segurar aqui. O problema é ficar na pauta, cara. Mas, então, pensando em história,
eu acho que a gente tem que pensar, acho não, a gente precisa entender como era antes da cirurgia, como eu falei, a gente tem que entender o que ele tinha de sinal e sintoma, isso no detalhe, tá? Se tinha perda de força, se tinha alguma perda parcial ou não, se tinha perda de sensibilidade, qual tipo de perda, como era o sintoma, que tipo de sintoma que tinha antes da cirurgia, como aparecia, como usava. Lá na Gafaga eu pegava muito paciente pós-cirúrgico imediato de estenose de lombar, né? Paciente de estenose, claudicação intermitente e tal. Eu sentava, aí acordava no dia seguinte, dor na perna, deu ruim na cirurgia, então chamava logo lá no hospital ainda, internado. Aí a primeira pergunta que eu fazia, você, antes da cirurgia, você sentado, tinha dor sim ou não? Se falasse que sim, eu sabia que a estenose não era um fator tão importante assim naquele momento. Não era só uma estenose, tinha estenose porque a gente vê estenose no exame, mas tinha mais outra coisa associada. Então, esses pequenos detalhes, de tentar entender o que ele operou, e qual era a característica desses sintomas prévios, para saber se tinha alguma correlação ou não, porque a gente vê muita cirurgia de estenose, quando o paciente tinha dor sentado, enfim, cirurgias que a gente vê que não era só aquilo, na verdade, né? Que tinha aquilo que operou, óbvio, mas tinha outras coisas associadas. Então, esse outras coisas pode ser o que está causando a dor pós-operatória. Então, entender o antes vai te ajudar a guiar o depois. E aí o depois é entender bem como é que está o sintoma. Tem sintoma neuropático ou não? Então, o sintoma neuropático eu acho que é uma questão de história negociável. A gente tem que entender, fazer um exame neurológico bem feito, entender como é que está o sintoma, se tem alguma chance de ser um sintoma neuropático, e seguir essa linha de excluir bandeiras vermelhas nesses casos pós-operatórios. E aí você vai entender agora, no sintoma novo, o que está acontecendo, do ponto de vista de qual atividade que produz a sua dor. O que você faz que produz a sua dor. Quanto menos de correlação com a atividade tiver, menor é a chance de ter algum componente de movimento ou um tecido específico, provavelmente alguma coisa muito mais abrangente do que uma questão mecânica que consiga tratar com o movimento A, B ou C. Então, talvez também tenha isso da questão do multimodal. Quanto mais inespecífico for o sintoma, menos correlação com o movimento de alguma estrutura, mais abrangente eu vou ter que fazer uma abordagem inicial, porque eu vou tentar pegar o sistema de dor em si ou várias coisas ao mesmo tempo. Se eu tenho um paciente que fala que atividades que ele estica a perna produzem uma dor em choque na perna, isso me leva a crer que tenha talvez uma preferência para um tecido neural. Então, eu vou tentar ver nervo e interface se eu posso fazer alguma coisa para otimizar esse processo. Então, a característica do sintoma, como ele aparece, também é vital para você construir esse processo de raciocínio clínico. De história, no campo da história. No campo do exame, uma linha de que eu tenho, isso é tudo muito novo na minha cabeça também. Quanto mais forte fica esse modelo de hipersensibilidade e nociplástico, que está presente desde o agudo até o crônico, né, que eu falo que essa classificação de dor crônica ela devia ser abolida do vocabulário médico de uma forma geral, porque não diz nada, ela leva a sua cabeça como terapeuta para um lugar que é nociplástico, mas não é para lá que o paciente está necessariamente. Então, o fator dor crônica eu acho péssimo. Então, o paciente ele pode ter fator nociplástico na dor aguda e pode ter fator nociceptivo na dor crônica. Ou seja, não faz sentido nenhum falar dor aguda ou crônica, né? Então você que me perco. Eu acho que não leva a uma boa tomada de decisão, né? Isso, né? Não ajuda. Só o fator agudo ou crônico, não. Então, como a gente tem o fator sensibilidade como um fator importante em qual linha eu vou seguir, porque se eu acho que a hipersensibilidade está em primeiro plano, eu vou tratar a hipersensibilidade primeiro. Se eu acho que ela está só atrapalhando um tecido específico, eu vou tratar aquele tecido sabendo que eu tenho uma hipersensibilidade por trás. Então, eu estou gostando muito hoje em dia de você tensionar tecido por tecido, o mais específico que você conseguir, obviamente, né? A gente não consegue 100%, mas, por exemplo, pele eu consigo ser super específico. Então, se eu vou na pele da pessoa e começo a fazer uma pressão só subcutânea, a pessoa já sente dor, isso é fatalmente eu tenho uma hipersensibilidade local. Isso já me remete mais para uma via nociplástica do que para uma via nociceptiva local. Se ele tem dor para apertar a pele, com certeza ele tem dor para esticar ligamento, para botar pressão num disco, para esticar uma dura mater. Então, eu espero que isso aconteça. Então, quanto mais sensível for no seu procedimento de exame físico, quanto mais sintoma você tem em relação ao que você sente na sua mão de movimento, ou quanto de movimento ou de carga você está fazendo, maior é a chance de ser um mecanismo nociplástico primário, menor é a chance de ter um mecanismo nociceptivo importante nesse primeiro momento. Aí chega a ponto de você ter que começar a tratar até indiretamente. A gente pegou uma paciente que fez uma artrodese de longa, isso aí não foi um caso de feedback não, porque ela fez para escoliose, então era de torácica média até sacral.
E ela começou com cefaleia dor cervical. Cefaleia dor cervical, isso. E aí a gente não conseguia mexer, isso foi lá até lá nos Estados Unidos, a gente não conseguia fazer nenhum tipo de movimento com a cervical dela, ela está extremamente sensível, tudo dava dor em choque na cabeça. E ela já tinha tido essa cirurgia já há mais de um ano, não era muito tempo não, mas era mais de um ano. E a gente teve que começar a fazer movimento com o membro inferior. Então a gente começava a fazer movimento de esticar, dobrar o joelho mesmo, e aí quando ela esticava o joelho no máximo e tentava relaxar o tronco superior, que era uma coisa que ela tinha, né, o resto era tudo artridosado, ela sentia repuxar a cabeça levemente. Então a gente fazia isso, belisca lá o seu repuxar da cabeça, não pode doer, e solta. E começou essa semana só fazendo um tratamento indireto, mexendo com a perna, para tratar uma cefaleia. Porque tinha uma característica de hipersensibilidade de tecido neural. Se fosse uma questão mais articular, a gente ia pensar mais em mexer na articulação mesmo. Então, assim, quanto mais sensível for o tecido, menos você vai dosar, menos carga você vai botar de dose inicial no seu tratamento, e às vezes até tem que ser indireto. E quanto mais, assim, eu sinto que está esticando, agora começa a doer. Mais local você consegue ser, mais direto naquele tecido específico, e mais assertivo você vai conseguir ser nesse momento também, mais noceptivo é aquele sintoma. Então, essa correlação, sensação final do movimento, né, ou sensação de resistência tecidual, ou quantidade de carga que você está botando no tecido e resposta sintomática, isso eu acho hoje uma das principais guias de exame físico mais informativos em relação a nociplástico nociceptivo, que é o que a gente mais vai pensar nessa síndrome. Cara, isso é sensacional. Cara, eu adoro isso. Isso é muito bem. Isso é muito legal, muito legal. Isso muda muita coisa. Isso é um raciocínio que eu ainda estou em construção, porque é uma coisa que é um conhecimento novo no nociplástico, né? Então a gente não tem muita experiência em ter esse tipo de raciocínio de resposta sintomática para quanto de tempo. Porque eu já nem via mais muito endifio. Porque a gente tem um endifio meio falho muitas vezes. Eu cansei de ver endifio duro, cara. Lá na Gafaga eu peguei um cara, eu juro, é a última história. Um cara na Gafaga que ele... Tô adorando, cara. Tenho certeza que tá todo mundo adorando, por favor. Ele teve um problema em casa, era militar, ele tinha uma arma em casa, a esposa foi no bar, achou que ele estava traindo ela, disparou em todo mundo que estava no bar, acertou 7 tiros no cara, ele teve uma fratura de úmero por projeto de arma de fogo, e fez uma artrofibrose a princípio no cotovelo absurda. Ele tinha assim 10 graus de flexão e extensão para cada lado. E duro, cara, uma parede dura para cada lado. Aí, conversando com a ortopedia, eu falei, cara, não tem mais o que fazer, está aqui há um tempo na fisioterapia, eu não ganho 1 grau com ele. Vamos tentar manipular. Vamos lá, você leva ele lá e manipula. Eu encontrei com ele depois no rancho, lá, almoçando, ele falou, pô, eu fui lá, quando anestesiou o braço do cara, pum, ficou mole na hora. Então eu falei, cara, era um endifio ósseo, duro, e era só neuromuscular. Então, como eu peguei isso diversas vezes na minha vida, de pacientes que tinham um endifio que na minha cabeça me levava a um lugar, e depois de um tempo com o tratamento que ele fazia ou não, e mudava completamente, eu vi que essa correlação de endifio com estrutura fica mais falha. Isso na minha experiência. A gente nunca pode assim, aqui tá, achei o caso. Quanto mais a gente fica no achei, mais a gente vai errar, né? A gente tem que botar a informação nessa incerteza que a gente tem que ter sempre. Mas o endifio, para você sentir a resistência do tecido, esperar qual é a resposta daquele tensionamento naquele tecido, isso é fantástico. Entendeu? Fantástico, porque você consegue entender o quanto de carga eu preciso botar naquele tecido para eu ter a resposta sintomática. E se eu continuar botando nessa carga pouquinho, o que acontece? Mais ou menos, menos? O que acontece depois quando ele para? Então, essas informações, não existe teste sim e não, assim, existe, óbvio, mas os testes sim e não são muito mais falhos do que os testes interpretativos. Os testes sim e não são testes mais fáceis, mas, por exemplo, eu falo para todo mundo, não me fala que o slump é positivo. Se você estiver vendo, estou vendo uma radiculopatia, estou vendo uma hérnia, beleza, eu não vejo isso no meu exame, não é o tipo de raciocínio que eu quero ter. O meu slump eu quero interpretar o grau de resistência ou o grau de sensibilidade, o que acontece quando eu boto mais movimento no nervo com o sintoma ou quando eu boto mais tensão no nervo no sintoma, é interpretativo. Quando eu boto mais tensão com um canal mais aberto, o que acontece? Quando eu boto mais tensão com um canal mais fechado, o que acontece? Então, assim, você tem várias variáveis e que você combinando esses movimentos e associando com a sensibilidade, você consegue ter um panorama, certo? Então, quanto mais sintoma a pessoa tem ali no seu exame, menor é a chance de você ficar na tentativa e erro. Mais você consegue acertar ali em alguma coisa. Agora, quando você tem aquele cara que fala assim, eu só sinto dor quando eu corro 10 km, cara, essa aí é total, para mim é total
eu vou fazer uma análise biomecânica, eu vou fazer uma análise da mobilidade, mas eu não sei se é aquilo, porque eu não tenho como testar e retestar. Então, eu falo, olha só, eu vou num caminho, tá? Mas eu vou ter que esperar você correr daqui a 2 semanas e voltar aqui e me falar se melhorou ou não, porque eu não sei, porque eu estou no escuro. Isso eu acho que é total tentativa e erro, quando eu não tenho no exame físico um parâmetro. E aí, quanto mais sintomático é o paciente, na minha opinião, maior é a sua riqueza de informação no exame físico e mais assertivo você consegue ser no início. Né? Mas eu canso de falar para o paciente que eu estou no escuro, não sei o que está acontecendo, porque é um exame físico muito pobre, né? É mais ou menos por aí. Deixa eu ver se eu... Não, você falou um negócio legal aí das convicções, assim. Tem uma frase do Nietzsche, bom, filósofo alemão, dispensa aí a maiores apresentações. Ele diz que as convicções, elas são inimigas mais perigosas da verdade do que a mentira. Então a gente vem com certas convicções que realmente destroem o nosso raciocínio clínico. Exatamente. Isso daí eu passei muito por esse processo, D'Angelo, de construir um raciocínio e ter que desconstruir diversas vezes a minha trajetória. Eu falo isso muito em aula. A gente tem 2 modelos de raciocínio clínico, o hipotético dedutivo e o reconhecimento de padrões, são os 2 principais. Quanto mais experiente você fica, quanto mais paciente você vê, você naturalmente vai só reconhecendo o padrão. Você passa a não ter mais hipótese, vai direto para tentar tratar. É aí que você começa a errar pra caramba, porque você está esquecendo de alguma coisa, né? Então, várias vezes eu paro, volto, o que eu estou errando? Tem que fazer um curso novo, tem que ler uma coisa nova. Várias vezes isso aconteceu na minha carreira, assim, de tentar entender o que estava acontecendo, porque eu estava tendo convicções erradas, na verdade, né? Você vê 1, 2 coisas, você já fala, pô, é aquilo ali, já vai tratar. É aquilo. Cara, né? Exatamente. Cara, é assim, eu acho que a gente entra num automatismo, né? Sei lá. Sim. É muito repetitivo, a verdade, né? A gente vê muitos pacientes parecidos, mas com detalhes diferentes, né? E acaba que você bota todo mundo no mesmo grupo. Isso aí que é o principal erro, eu vejo, né? Exatamente. E você ficar agarrado nas coisas, D'Angelo. Isso aí que é o ruim, né? A gente fica muito agarrado na técnica A, no método B. Ficar muito agarrado nesse método de tratamento, você só tem a perder, você não tem a ganhar nada, na verdade, né? Todo mundo tem alguma coisa importante para algum paciente. Então, quanto mais coisa você sabe de estimulações, acho que eu vejo muito como estimular o paciente. A gente estimula. Quanto mais estimulações diferentes a gente tem, maior o nosso leque de possibilidades, menor a nossa chance de erro. Chance de erro sempre tem, mas a nossa chance de erro diminui bastante assim, né? Perfeito. Perfeito. E tem que gostar e querer pensar, né? Porque também, como te entregar um monte de pedras no quebra-cabeça e você não ter paciência de montar, de tentar, né? De ver a resposta e raciocinar sobre aquilo, realmente pouco adianta. Não adianta, né? E não deixa de ver o Super Senha. Eu vou procurar. Achei Depois legal que eu na internet esse jogo, ele dá trabalho de comprar pensar. No brechó, cara. Depois você joga aí no Google, Super Senha. Marcel, cara, sensacional. Eu vou te fazer uma última pergunta aqui, que eu faço sempre para os convidados no final. Queria 2 dicas de ouro do Dr. Marcel Gagliano aos fisioterapeutas sobre a Failed Back Surgery Pain Syndrome. O que você pode dizer para a gente aí? 2 grandes dicas para a gente. Assim, isso aí tem muitas. Acho que eu pensar nas dicas para essa síndrome, na verdade, são dicas gerais, né? Porque é isso, na verdade, o processo é o mesmo, só que teve um percalço no meio do caminho. Mas para essa síndrome especificamente, eu acho que você não negligenciar o ato cirúrgico em si, isso aí é vital. Então, você meter a mão em alguém que está com dor neuropática pós-cirúrgica sem ter certeza absoluta que aquilo ali não é uma complicação cirúrgica, isso aí você como profissional, se complicar também e piorar uma situação que já é difícil. Você pegar uma infecção, por exemplo, inicial ali e começar a botar carga em cima disso, então, assim, sempre tem em mente que isso pode ser uma pseudartrose, uma questão da falha da cirurgia em si. Quando a gente tem um corte na pele ali, tudo pode estar acontecendo ali dentro. Então, a gente tem que ter certeza que isso não é uma questão estrutural relevante. Nesses casos, mais importante ainda, porque a proporção é muito maior do que na população em geral para um câncer, por exemplo. É muito maior você ter uma coisa estrutural relevante num pós-cirúrgico imediato. E a segunda grande dica que eu vejo, que é para tudo, na verdade, não aceitar
um diagnóstico nosológico para a nossa visão de fisioterapeuta é uma população heterogênea, não enxergar essas populações heterogêneas como uma população homogênea. Tentar sempre captar um pouco mais de informação em relação a alguns detalhes clínicos do ponto de vista cinesiológico. Porque só nós fazemos isso, ninguém mais faz. A gente não tem que esperar que o médico faça isso, que o psicólogo faça isso. Quem vai conseguir captar as informações de, principalmente, as disfunções teciduais, né, os descondicionamentos teciduais e os tecidos que não estão conseguindo receber carga adequadamente, esse raciocínio a gente tem que ter, porque ninguém mais tem. E aí você introduzir essa noção dentro desse seu processo de reabilitação é o que vai fazer o maior sucesso em relação ao que você está fazendo. Perfeito. Cara, dava para conversar com você muito mais tempo, muito mais vezes. Olha, bom, eu agradeço os colegas que estiveram aqui conosco, passaram, que estão até esse momento também agora. Lembro aí, essa live vai ficar na íntegra lá no canal do YouTube, Físio em Traumatologia e Ortopedia. Eu acho que todo mundo merece assistir essa live aqui, as palavras do Marcel aí, fundamentais, no mínimo para despertar algo distinto nos fisioterapeutas. Então, visitem lá o canal do YouTube, se inscrevam, recomendem. Isso, sem dúvida nenhuma, além de levar informação, claro, para as pessoas, ajuda também a manter o canal, que eu continue também a fazer essas lives. E aí, ó, tá aí, ó, o Pedro aí, ó, grande Pedro, obrigado. Aí, Pedro, pô, Aí, pedi até uma pizza para acompanhar essa live. Obrigado, Natália. Marcel, Natália. a Natália aí, tá vendo? Obrigado. Marcel, eu tive o privilégio de ter você como aluno lá na UFRJ, né, na minha passagem por lá. E você tá aí, cara, na crista da onda aí da traumatologia e ortopedia. Hoje, mais do que nunca, posso dizer que você, cara, sem dúvida nenhuma, você é um dos caras mais brilhantes que eu conheço, viu? Você é um dos caras Obrigado, que realmente é ponto fora da curva, cara. E eu acho que todo mundo que passou aqui, todo mundo que já teve uma conversa aí clínica contigo, tem absoluta certeza disso, cara. Então, eu me considero privilegiado, viu? Então, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, obrigado pelo teu tempo, por dispor aqui da tua experiência. Eu sei que você é um cara que atende muito e isso é fundamental. Aí, ó, tiveram vários elogios para você aqui ao longo, é que muitas vezes você estava no meio da explicação, você não viu, mas foram muitos elogios aqui para você. Ó, eu concordo, Carol, é sempre realmente incrível também. Eu também aprendi muito hoje contigo. Muito obrigado, camarada. Obrigado, de coração. Ângelo, obrigado pela oportunidade sempre aí, todas as oportunidades que me deu aí durante a minha trajetória, desde lá do fundão, você tá junto aí comigo, sempre foi um espelho para mim, assim, a gente sempre foi muito alinhado em relação ao pensamento, foi muito legal ter parceiros que nem você na trajetória, e para mim é um prazer falar disso, cara, falar de fisioterapia, falar de raciocínio. Acho que a gente tem que falar mais disso, sabe? Espalhar mais que existe esse perfil de pensamento da nossa ciência, né? E não deixar a nossa ciência ficar muito simplificada. Esse é o medo que eu tenho tido atualmente, sabe? Simplificar, desidratar demais a nossa ciência com questões mais genéricas. Isso é uma coisa que eu tenho bastante medo de acontecer. Então, tomara que a gente não perca essa linha que foi deixada pelos nossos lá de trás, né? Foi a galera que veio com essas teorias todas, né? Eles têm o seu valor, não pode nunca esquecer deles, mas a gente tem que construir em cima do que eles já construíram. Então a gente tem que fazer para cima, né? Não para o lado. Eu vejo muito isso, a gente espalhar demais e não tentar crescer o conhecimento. Não sei se a analogia foi boa, mas é isso. E assim, sempre pode contar comigo, se marcar mais vezes, a gente conversa mais. Eu vou dizer que eu viajo um pouquinho, não consigo manter muita linha de raciocínio, a gente falou de um monte de coisa aleatória aqui. Sensacional, mas faz parte, cara, né? conversar contigo. Sensacional. Muito obrigado mais uma vez, viu? Saúde para você, saúde para a família aí. Obrigado. Fiquem com Deus. Um abraço. Obrigado. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau.